Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui para a gente continuar nossos domingos especiais. Eu confesso que já estou com saudade. Este é o último domingo da série. Foi proposto que realizássemos 4 domingos, estudando Apocalipse 12 e também Apocalipse 13. E, pelo menos para mim, Deus me deu uma oportunidade maravilhosa de continuar ainda estudando a fundo esse assunto. Eu quero agradecer o pastor, não está presente, mas os irmãos leve para ele aí o agradecimento, pastor Luciano Melo, pelo carinho, pela confiança. Também aos anciãos, na pessoa do irmão Edson, que é o primeiro ancião dessa igreja, que está assistindo lá na casa dele, mais a esposa. E eu gosto de dizer que quando a gente tem a oportunidade de pregar, quem cresce é a gente. Porque eu vou mostrar para vocês, além do Espírito Santo, quem me guiou nesses estudos. Eu prometi que eu iria apresentar alguns livros, eu vou passar bem rápido, para a gente não gastar tempo, só vou citar o nome do livro e também da editora. Você que está em casa, quiser adquirir esses materiais, eu vou falar o nome da editora, você vai procurar aí no site, você vai ter acesso a esses materiais, para você continuar estudando a fundo esse assunto. E muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. Procura aí no canal, em algum lugar aí você vai encontrar os outros 3 estudos, no caso Apocalipse 12, e também a primeira besta e a segunda besta, e hoje é o nosso último estudo. Curta nosso material aí, deixa o seu like, dislike, comente se você gostou, comente se você não gostou. Quem entra na internet tem que ter o couro grosso. E tem uma frase que diz o seguinte: aquele que não sabe administrar as críticas não são dignos de receber elogios. Então coloca o que você quiser, não tem problema. E procure também o Instagram do irmão Enilton, Enilton_Ribeiro. Também a página do Facebook, Enilton Ribeiro. E a gente vai estar interagindo ali nas minhas redes sociais. E vou também estar lançando o livro O Pregador que Deus Usa. Assim que sair da pandemia, o livro vai estar disponível para todos terem acesso a esse material. Então eu quero apresentar para vocês aqui, digamos assim, os meus orientadores para essa série. Apocalipse verso por verso da Casa Publicadora Brasileira. Também o Apocalipse verso por verso da editora Ados, Assim Diz o Senhor, do irmão Lourenço Gonzalez, que é o dono dessa editora. Pelo Sangue do Cordeiro, também pela Casa Publicadora. Apocalipse 13, Isso é Possível Acontecer, está aqui, também da Casa Publicadora, livro recente. Outro aqui é Apocalipse, A Última Batalha, da editora Ados. O Apocalipse de João, da Casa Publicadora Brasileira. O Último Império, da Casa Publicadora Brasileira, está aqui outro. Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, também da Casa Publicadora. Esse aqui é o mais antigo que eu tenho. Revelação do Apocalipse, também da Casa Publicadora, de 1988, me parece, esse livro aqui. E tem esse outro aqui, que não aparece a editora, mas me parece que é do NASP. Comentários sobre Apocalipse, esse é o volume 2. E também utilizei o Comentário Bíblico Adventista, volume 7, da série Logos, e 2 livros da Sra. White, Grande Conflito e o outro, Eventos Finais. Mas pode vir pegar, por gentileza. Então, para vocês quiserem continuar estudando esse assunto, você vai precisar de orientadores. Além do Espírito Santo, você pode adquirir esses livros de bons teólogos adventistas. Eu recomendo porque já li todos esses livros e sempre que lança um livro nessa área, eu estou adquirindo. Fora lições da escola sabatina que a gente gosta de colecionar e que também foi utilizado ali. Eu quero mandar abraço pelo menos para 3 pessoas. O primeiro é meu filho, que está na cidade de Campo Formoso, na Bahia. É um grande pregador, congrega na igreja central de Campo Formoso. Para vocês conhecerem o canal dele, é só vocês colocar Enilton
Ribeiro Filho, Enilton Filho. Você vai ter as redes sociais dele, Instagram, canal e tudo. Tem ali milhares de seguidores. E ele faz materiais de treinamentos e bons sermões. É um menino de Deus, um rapaz jovem, 27 anos, mas um grande pregador. Um outro abraço também é para o irmão Divino. Foi o meu primeiro orientador bíblico, mora em Goianápolis. É uma pessoa que eu dei um carinho especial. Tenho uma gratidão muito grande. Ele saía todos os sábados à tarde da casa dele para me visitar. Foi assim uma labuta mesmo, um trabalho de lapidação até o irmão Enilton tomar a decisão para batizar. Hoje ele está na casa dele assistindo com a esposa dele. Um abraço ao irmão Divino. E outra é minha cunhada, que está em Brasília, Elídia. Obrigado por compartilhar nosso material e estar assistindo conosco aí. Então, como mencionei para vocês, foi proposto que hoje a gente finalizaríamos falando acerca do O Mistério do número 666, revelando o fim do tempo do fim. O nosso primeiro estudo foi Apocalipse 12, a mulher, o filho e o dragão. Aprendemos que Satanás queria vencer Jesus lá no céu. E, não conseguindo, Jesus expulsa esse anjo que se torna Satanás para a terra. Chegando na terra, ele pega ali Adão e Eva recém-criados, e o mundo com a tinta verdinha ainda, fresquinha, e agora ele começa a introduzir maldade, ódio, enfim, entrou o pecado. E aí agora Jesus, com o plano da salvação para salvar o homem, vem para morrer na cruz do Calvário. E Satanás fazia de tudo para destruir o plano da salvação. Só que não conseguiu. Jesus morreu, salvando o homem, ressuscitou e foi para o céu. E agora Satanás joga toda a sua força em cima da igreja, a mulher de Apocalipse 12. E não conseguindo também vencer essa mulher, que ela foge para o deserto. E agora ele está irado contra os remanescentes, os fiéis guardadores dos mandamentos de Deus. E aí ele cria uma estratégia, levanta um poder denominado besta. Aí entra o nosso segundo estudo, a primeira besta, um poder religioso, que foi bem exposto aqui, que reconhecemos que é o catolicismo romano, na figura do papado, a partir de 538 da era cristã. Só que ele recebe uma ferida de morte. Durante um período, essa ferida está ali, tentando cicatrizar. E aí o inimigo agora levanta um outro poder, também denominado besta, só que é a segunda besta. Foi o estudo que fizemos domingo passado. Se levanta da terra, que é um poder civil, é um poder político, que entendemos que seria os Estados Unidos da América. E esse poder vai ressuscitar a primeira besta que foi ferida de morte. E esse mesmo poder vai colocar a marca da primeira besta nos moradores da terra. Todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro serão marcados pela marca da besta. Colocado pela segunda besta, que é os Estados Unidos. E o nosso último estudo se resumiu da seguinte maneira. Aprendemos aí, olha, a primeira besta sai do mar, que saía, né, os versículos aí, que é um sistema religioso, catolicismo romano. A segunda besta, está aqui os versículos, estudamos só para a gente ter uma compreensão. Sistema civil, é o sistema civil político, os Estados Unidos da América do Norte. E agora, irmãos, abre sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 13, por gentileza. Você que está nos acompanhando, abre sua Bíblia aí para você também acompanhar a leitura. O que faz um lugar se tornar a igreja é a presença de Deus. Se você já cantou, se você já fez a oração, e você agora abrindo a Bíblia, teu lar virou uma pequena igreja, porque Deus está presente aí nessa adoração. Olha o que diz aí, Apocalipse 13, a partir do verso 16, diz assim, irmãos. E fez que a todos, aqui está referindo acerca da segunda besta, o poder civil. O poder civil, olha o que o texto diz. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres,
livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. E aí o verso continua dizendo, que diz o seguinte: para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, que já referia à segunda, ou seja, a primeira, ou o número do seu nome. Verso 18 agora, olha o que diz: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Aqui está falando o número da primeira, a imposição é pela segunda, porque é número de um homem, e o seu número é 666, não é 666, é 666, 666 dá conotação de código de barras, que é o que muitos futuristas e alguns preteristas estão ensinando por aí, ok? Então olha aqui o que apareceu aí, irmãos, de símbolos, detalhe do texto aí, né? Olha, comprar e vender, ou seja, a segunda besta, o poder civil, vai proibir os moradores da terra de comprar e vender, se não houver a marca ou o número da besta. Aqui então são só os detalhes, olha, irmãos, comprar e vender, na mão direita, fronte. Agora veja, irmãos, vamos ver alguns significados de símbolos. Olha, sinal, nome e número. Grave bem isso aí, você que está aqui conosco e também você que está em casa. Se você quiser escrever pelo menos esses 3 símbolos que apareceram ali, vai ficar bem fácil para você compreender o estudo. Veja, irmãos, então tá aí, olha, sinal. Todas as vezes que eu falar sinal, marca, é a mesma coisa. Por exemplo, aqui no meu dedo há o quê? Um sinal, uma aliança, uma marca, que eu tenho um compromisso com alguém. Então se tivesse ali aliança, marca, tem o mesmo significado que sinal. Nome e número. Então a besta tem um sinal, que é ou seja, que é uma marca, tem um nome e tem um número. Nós vamos descobrir hoje qual é esse sinal ou marca. Sinal e marca quer dizer a mesma coisa. E qual é esse nome? E qual é esse número? Se eu aprender qual é essa marca, qual é esse nome e esse número, vai ficar bem fácil para mim tomar uma decisão do lado de Deus. Veja, de quem é esse sinal ou essa marca? De quem ela é? Da primeira ou da segunda besta? Da primeira. Só que quem impõe é a segunda. Então não mistura, porque repete muito, besta, besta, porém o texto refere a momento, a marca da primeira, mas quem impõe é a segunda. Ok? Então essa marca, esse sinal, pertence à primeira, que é o catolicismo romano. Veja, olha o que diz o comentário aqui, ó. Tá vendo? O livro eu apresentei agora, olha. A marca da besta, da primeira, é um sinal ou uma marca de autoridade da besta do mar, a primeira, que usa essa autoridade para impor sua adoração ao mundo. Está vendo aí? Confirmando o que eu mencionei? Então, a marca pertence à besta do mar, a primeira, e ela utiliza para forçar os moradores da terra em seu estilo de adoração. E observe, irmãos, a besta do mar, a primeira, é o sistema papal. Então, fica claro que a marca ou sinal da besta de Apocalipse 13 é a marca, sinal da autoridade religiosa mundial, imposta por um poder civil, que é os Estados Unidos, a segunda besta, de influência mundial, segunda besta, que é os Estados Unidos. Está ficando claro aí? Porque tem que ficar bem esclarecido para você, para não começar a misturar. A segunda besta não tem marca. A primeira besta tem uma marca, um nome, um número. Só que quem impõe a segunda?
Porque a primeira é um sistema religioso, só age mediante a um sistema civil. Como o sistema religioso precisou do sistema civil no passado para perseguir e impor durante 1260 anos, vai precisar novamente. No passado foi o Império Romano, através de Justiniano, imperador romano, e agora será através dos Estados Unidos, através de uma nação. Não é um poder, no caso não é um partido político, é uma nação, é um império civil, mas não é um poder, ou seja, um partido que alguns acreditam por aí. O que vem a ser essa marca ou esse sinal? O que vem a ser? Vê que interessante. Se a marca sinal da besta é um sinal da sua autoridade, então, obviamente, essa marca é uma contrafação da autoridade divina. Entende? Tudo que essa besta quer fazer é copiar a autoridade divina. Tudo que ela quer fazer é reclamar a adoração que pertence a Deus para ela. Se essa marca pertence a ela, esse sinal, essa marca, então é uma contrafação de uma marca, de um sinal que também pertence a Deus. É uma cópia. Para mim compreender a marca da besta, ou o sinal da besta, se é uma contrafação, se é uma cópia, então eu tenho que entender qual é o sinal também de Deus, que é o sinal verdadeiro, porque da besta é uma cópia. Veja, ao passo que uma classe recebe a marca da besta, a outra recebe o selo de Deus. Percebe? Então há o quê? Há o selo de Deus e há a marca da besta. Lembre que eu falei, marca, sinal ou selo é a mesma coisa. Então, se Deus tem seu selo, a besta criou uma contrafação. Ela copiou. Como nós adoramos a Deus através do seu sinal, da sua marca, os moradores da terra também adorarão a besta através do seu sinal, através da sua marca. Não sei se está ficando claro para vocês aí, irmãos. Veja, sinal de Deus, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que assinalamos na fronte os servos do nosso Deus. Então, Apocalipse 7, verso 3, diz que em um dado momento, os servos de Deus seriam marcados pelo sinal de Deus, pela marca de Deus. Ou então, assim como o Apocalipse apresenta a marca da besta, o Apocalipse também apresenta o sinal de Deus. E ainda mais, irmãos, foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo. Está ficando claro? Então Deus também tem seu selo, sua marca, a sua identificação. Porque, irmãos, convém com a gente. Todas as pessoas que carregam a Bíblia dizem que servem a Deus. Todas as pessoas que frequentam igrejas dizem que pertencem a Deus, mas estão marcados. Se um cidadão chegar lá na minha fazenda e falar: olha, esse novilho aqui me pertence, eu vou falar: tem sua marca? Pode parecer com o seu, mas tem sua marca? Aqui está na marca Ruach, então não lhe pertence. O camarada chegou dizendo que era, mas não é, não pertence. Então o mundo pode dizer que é de Deus, pode dizer que está louvando a Deus, que serve a Deus, mas está marcado com um selo de identificação, com a marca divina. O mundo talvez nem está sabendo que Deus tem uma marca. E nós vamos aprender hoje. Embora o estudo não fala do sinal de Deus, mas eu ainda vai fazer só um respingozinho para a gente compreender a marca da besta. O que está por trás de um selo?
Lembra que eu sempre falo que para estudar o Apocalipse, você tem que viajar no Antigo Testamento. As pessoas não têm habilidade com o Antigo. Quem não tem habilidade com o Antigo Testamento terá uma extrema dificuldade de compreender o Apocalipse. Porque a chave para desvendar alguns símbolos de Daniel e Apocalipse está contido ali no Antigo Testamento. Então, agora a pergunta é, se eu estou estudando sobre o selo de Deus, o que João tinha em mente quando ele estava escrevendo sobre selo? Bom, eu preciso fazer uma viagem no Antigo Testamento, compreender o selo na época dos impérios do Antigo Testamento, para me compreender o que é um selo na atualidade, na questão divina. Veja, um selo, irmãos, tem nome, cargo, jurisdição. Nem todos os reis sabiam ler. Então, quando ele ia promulgar uma lei, o que esse rei fazia, essa autoridade? Pedia um escrivão, para que esse, ouvindo o rei, ele escrevesse a lei. Então o escrivão, o rei ia ditando a lei, e aí o escrivão ia escrevendo. Depois pedia para outro ler, para ver se de fato o escrivão não tinha manipulado. Conferiu com o que o rei ditou, o rei molhava o anel numa tinta e colocava naquele documento. Selou aquele documento. A partir daquele momento é lei para todo o quê? Jurisdição da qual pertence a autoridade que selou aquela lei. Então vamos entender agora, irmãos. Veja. Então clamaram aos escrivãos do rei. Ou seja, chamaram os escrivãos do rei. No primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, e escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre o que, irmãos? Cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província, segundo a sua escrita, e a cada povo, observa aqui é uma lei, segundo a sua língua, e em nome do rei, se escreveu, e com o anel do rei, selou. Viu lá que tem o que? Jurisdição, para toda a província, nome do rei, e aí é o que ele fez? Selou ali com o anel. Agora, irmãos, então a gente aprendeu o que? Um selo tem o que? Nome, cargo, que é rei, e a extensão jurisdição do governo. Onde está o selo de Deus? Olha aqui, irmãos. Resguarda o testemunho, sela a lei. Aonde está o selo de Deus? Na lei. Lei de quem? Lei de Deus. Então Deus é o rei. Ele quer mandar uma lei. Só que ele, por saber todas as coisas, inclusive escrever, não precisava de escrivão. Ele mesmo escreveu. Depois que escreve, o que ele faz? Ele sela a lei. Passa a valer. Se o selo de Deus está contido na lei de Deus, precisamos encontrar um mandamento da lei de Deus que tem as 3 características de um selo: nome, cargo e jurisdição. Não dá tempo da gente ler os 10 mandamentos, porque o estudo não é esse. A gente tem um estudo só sobre isso. Acho que eu já até passei nessa igreja. Porém, mas vamos direto para o mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Apareceu o que? Nome. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias
fez. Qual que é o cargo de Deus aqui, irmãos? Criador. Ele fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. Qual é a extensão do governo de Deus? O céu, terra, mar e tudo que nele há. Ou seja, de acordo com a característica de um selo, no Antigo Testamento eu aprendi que o selo de Deus é o sábado. Porque é o único mandamento da lei de Deus que há as três características de um selo: nome, função e jurisdição. Deus, Criador, céus, terra e mar e tudo que neles há. Amém, irmãos? Lembra que nós estamos estudando sobre a marca da besta, que é uma contrafação. Veja, irmãos, o sábado é o sinal de Deus. Certamente lhes dei também os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou. Aqui já fala, irmãos, Ezequiel 20, verso 12, que o sábado é sinal. Olha aqui, irmãos, Ezequiel 20, verso 20, santificai os meus sábados, pois eles servirão de sinal. O sábado é o sinal de Deus. Eu não tenho dúvidas, embora foi um resumo, mas já é o suficiente para ficar claro para você que está nos acompanhando, que o sábado é o sinal de Deus. E agora, se a marca da besta é uma contrafação do sinal de Deus, vamos descobrir agora o que é a marca da besta. O selo de Deus, eu vou passar para a gente ganhar tempo, irmãos. Assim como o sábado está intimamente ligado à adoração a Deus, assim também a marca da besta está ligada à adoração à mesma. Então, irmãos, se eu adoro a Deus também guardando os seus mandamentos e por si, naturalmente, o sábado, da mesma forma a marca da besta está reclamando a adoração para ela. E agora? Veja, se o selo de Deus é um dia da semana, e se a marca da besta é uma contrafação, então eu posso crer também que a marca da besta pode ser um dia da semana. E agora? E aí você que está nos assistindo, se você descobriu qual que é o selo de Deus, a marca de identificação de Deus, e se a marca da besta é uma contrafação de Deus, é o sábado, pode ser também que a marca da besta seja também um dia da semana. Se não, veja, o sinal de Deus está em sua lei. A marca da besta obviamente está na lei que ela também criou. Lembra que eu apresentei os mandamentos aqui do catolicismo romano, página 22, pelo menos na versão que eu tenho? Veja, irmãos, se a verdadeira adoração no tempo do fim será caracterizada pela guarda do sábado, do quarto mandamento, o que caracterizará seu oposto? Ou seja, a adoração à besta e sua imagem. Ou seja, o que caracterizará a adoração à besta e sua imagem? E é por isso que entendemos que a marca da besta seja a observância do domingo. E agora? Aí ela vem confirmando agora. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia. O memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. Eventos finais, página 224. Ficou claro? Então, a marca da besta é a guarda do domingo. Não tem por onde fugir. Se na lei de Deus, no coração da lei de Deus, há o selo de Deus, que é o sábado, na lei do catecismo romano, há também no coração da lei humana, do catolicismo romano, do papado romano, também há guarda domingos e festas. É muito claro, não é? Veja, quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Quando vir a prova, quando o mundo começar a se fechar em dois grandes
grupos, guardadores do sábado e guardadores do domingo. Aí vai ficar claro na mente da humanidade. Mas hoje alguns ainda têm dúvidas. Mas chegará o momento que não haverá mais dúvidas. E ainda mais, olha, a marca da besta é um símbolo de trabalho e símbolo de consciência. É por isso, irmãos, que muitos aí começam a inventar ideias. Ah, vai ser um chip que coloca na mão. Ah, não, então vai ser no cérebro ou na testa, etc e tal. Mas não é por aí, é símbolo de adoração. Quando lá fala sinal na testa e na mão, testa é símbolo de consciência. Você está convicto daquele dia de guarda. Na mão, símbolo de trabalho. É símbolo aqui no Apocalipse? Não é nada literal. Mas alguém acha que vai ter um carimbo 666 para sair carimbando mão e testa das pessoas. Eu conheci uma pessoa, talvez, não sei se você que está em casa já, talvez ouviu dizer algo semelhante, ou talvez tenha essa preocupação também. Já vi alguém da igreja dizendo que quando o correio chegou lá para colocar o número da casa era 666, ele virou para colocar o número. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É símbolo de adoração. Não tem nada a ver. Ah, meu Deus, e agora? O governo quer unificar documentos, quer colocar um chip dentro da carteira de habilitação, quer não sei o quê. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma luta mental. Claro que virá o decreto proibindo trabalhar. Aí entra o símbolo da mão, trabalho. Mas não está ligado a algo literal que será colocado na mão ou na testa. Olha aqui, irmãos. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto sinal na mão direita ou na fronte, ou seja, símbolo de consciência na testa e na mão direita símbolo de trabalho. Por que eu não trabalho em tal dia da semana? Porque estou convicto que isso pertence à minha religião. E aqui, irmãos, boicote econômico. Deixa eu começar a tirar alguns mitos que muitos colocaram. Já não se encontra mais no redil de ministros dessa igreja, um ex-pastor. Ele ensinava que esse boicote era simbólico e que era falsa doutrina. Quando diz que a segunda besta ia proibir comprar e vender, segundo esse ex-pastor, pregando num culto adventista, dizia mais ou menos assim: isso aí é proibir comprar e vender falsas doutrinas. Veja, se tudo que a primeira besta quer é impor suas doutrinas, como que a segunda besta vai nos proibir comprar falsas doutrinas da primeira besta? E ele dizia que as literaturas adventistas, principalmente a Eli White, precisavam ser reeditadas. Vamos ver se é um boicote simbólico de falsas doutrinas ou é de comprar e vender no sentido literal. Olha aqui, irmãos, o texto diz, texto bíblico, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja, eu quero apresentar aqui pelo menos duas literaturas adventistas, para a gente ver o que esses livros dizem acerca desse boicote, se é um boicote simbólico de falsa doutrina, ou se de fato é algo ligado a econômico. Livro antigo, ele dizia o seguinte, mas são livros antigos. Eu vou apresentar uma literatura antiga, mas livros recentes agora. Olha, este descritivo capítulo, Apocalipse 13, encerra-se com o quadro de um boicote de amplitude mundial. Somente aos que se identificarem com a besta e receber o seu sinal, será permitido comprar e vender. Comprar e vender. Veja outro livro agora, recentemente, relativamente novo, de 2010 para cá, são os livros mais novos que a casa publicadora tem, que falam do assunto. Olha o que Maxwell diz: ameaçados com um boicote devastador, proibidos de comprar e vender, eles mantiveram sua nobre integridade e rejeitaram a marca da besta, mesmo sob risco da própria
vida é comprar e vender no sentido literal, comprar e vender mercadoria. Agora, olha o que ela diz aqui, outra literatura, 2013. O Apocalipse diz que a besta da terra imporá sua falsa adoração com punho de ferro. Qualquer pessoa que se recuse a receber a marca da besta será impedido de exercer qualquer atividade econômica, pois não será permitido a tais pessoas comprar ou vender. Econômica. Mas aí cada um vai dando as suas ideias. Ou agora o que ela diz, eventos finais. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser o quê? Privados de todo o apoio terreno, por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres, lhe será proibido comprar ou vender. Então, irmãos, os teólogos dizendo, os mais estudiosos teólogos dessa igreja, desde os tempos passados, os mais recentes, a própria Ellen White, inspirada por Deus, confirmando, alguém sai por aí dizendo que ele não está errado, mas sim a literatura. É fácil acusar a literatura do que abrir o coração, ser humilde e aceitar. Agora veja, irmãos, nome e número da besta. Então eu identifiquei a marca. Qual é a marca? O domingo, a oposição do sinal de Deus. Deixa eu fazer uma advertência aqui, irmãos. Alguns perguntam, irmão, quem guarda o domingo hoje está marcado? Não. A marca da besta será quando for imposição. Quando você passar a guardar o domingo por decreto de lei, aí sim, quem guardar o domingo está marcado pelo sinal da besta. Mas hoje não. Hoje não tem nenhuma lei que está nos obrigando ainda a guardar o domingo. Então não sai por aí dizendo, fulano que guarda o domingo, fulano que... Não é. O dia que surgir um decreto, uma lei local ou regional ou mundial, e você aceitar essa imposição, aí sim está sendo de fato selado pelo selo da bênção. O selo de Deus envolveu o seu nome e o número. Se não, veja, o selo de Deus envolve nome e número, olha. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Qual que é o número do selo de Deus, irmãos? O sétimo. Então, nós estamos agora caminhando para o número da besta. Se o sábado é o sétimo dia da semana, e o número da besta é uma contrafação, e é um dia da semana, Deus tem seu número, a besta também tem seu número. Veja, irmãos. Pergunta: qual é o nome de Deus? Jeová Deus. E ainda, qual é qual é o número de Deus? 7. Se não, veja, olha, irmãos, olha a sequência. 666 representa um sistema em vez de um indivíduo. Já falei isso aqui no estudo da primeira besta. Não é um indivíduo, não é uma pessoa, é um sistema. Então esse número pertence a um sistema e não a uma pessoa. Como é usado num sentido simbólico, ele não pode ser uma marca literal. Por isso que eu falei, não é um carimbo literal que sai por aí. Agora veja, irmãos, eu vou apresentar aqui pelo menos algumas coisas de numerologia bíblica, que é muito interessante você estudar depois. Mas numerologia bíblica não tem valor espiritual. Traz uma curiosidade muito interessante, traz uma lição, mas não tem muito valor espiritual a numerologia bíblica. Não, veja, o número 7, por exemplo, é símbolo de perfeição. O número 7 é mencionado 320 vezes na Bíblia, e em todas elas refere-se a Deus ou suas obras. Todas as vezes que aparece o número 7 está relacionado a Deus. 7 voltas em torno da cidade de Jericó. Toca 7 trombetas, 7 isso, e aí vai. Sempre relacionado. O número 7 é símbolo de Deus, de seu poder e de seu governo. Agora, por outro lado,
Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia, olha o número aí, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera, que criaram e fizeram. Olha o número lá, vai colocando aí, irmãos. O 7, 7º, 7. Vai olhando. Já o número 6 é mencionado 92 vezes na Bíblia. Em todas elas se relaciona com o homem. Olha aqui a contrafação. Agora observe, irmãos. Por exemplo, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia o quê? Sexto, 6. Então, irmãos, o número 7 caracterizado a Deus surgiu desde a criação. Deus descansou no 7º dia, e dali abençoou o 7º dia. E Deus criou o homem no 6º dia. Agora, que interessante, irmãos. Entre o número 6 para o número 7, há um espaço escuro de 12 horas de trevas. Há um espaço que separa o divino do humano. O pecado cria separação entre Deus e o homem. O homem está relacionado ao número 6, e Deus com 7. E 6 é o esforço humano para alcançar a Deus. Mas há um espaço separando de trevas. Todos os esforços que o homem fizer para alcançar a Deus em sua criação será impossível. Veja, olha que gráfico interessante. O homem de cá, Deus de cá. É o número imperfeito. É o número da perfeição. É o símbolo daquilo que não alcança a divindade. É símbolo humano. Pertence a Deus. E, portanto, simboliza o ideal divino. Viu aí o homem sempre tentando alcançar a Deus. Desde o início da batalha de Lúcifer e Deus, o número 6 está relacionado às coisas do diabo. Veja, irmãos, sempre que Satanás vai agir, aparece algo relacionado ao número 6. Se não, veja, olha, no desafio de Lúcifer a Deus, os pronomes eu ou meu são usados 6 vezes. Eu vou apresentar o texto para vocês. Olha aqui. E tu dizias no teu coração: eu subirei. Vai contando aí. Ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da do norte subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante aos 6 vezes. Eu. Serei, subirei. A antiga Babilônia, até a Babilônia moderna, lá na Babilônia de Daniel, até a Babilônia de Apocalipse, o poder que tem corrompido a verdade de Deus está marcado com o número 6. É de estremecer isso aqui. Veja, irmãos, na construção da Torre de Babel, que se deu depois, a Babilônia histórica, o pronome nós é usado 6 vezes. Façamos, edificamos, tornemos, sejamos, desçamos, confundamos. Viu relacionado aí 6? Quer ver mais? Olha, a imagem que o rei Nabucodonosor fez tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Olha o número 6 aí. Relacionado a coisas humanas do inimigo. Agora, irmãos, os instrumentos que eram tocados para a adoração da imagem eram trombetas, pífanos, tara, saltério, gaita, foles, 6 instrumentos. Lembra que Beltesazar morreu naquela noite, porque estava com a orgia, adorando Deus de quê? De ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra. 6 metais, ou seja, 6 metais. Percebe que sempre está relacionado à idolatria,
Percebe que sempre está relacionado à perseguição ao inimigo. No Apocalipse, o nome Babilônia aparece 6 vezes em todo o livro. Pode ler aí, olha, Apocalipse 14, 8, 16, 19, 17, 5, 18, verso 8, verso 10 e verso 21. Não aparece mais a palavra Babilônia. 6 vezes. Por isso que eu falei para vocês, irmã, a numerologia bíblica é interessante, mas vai nos trazendo um norte dos planos satânicos para atacar o povo de Deus. E agora? O mal sempre foi marcado pelo número 6. O curioso é que, na Babilônia mística do Apocalipse, porque a Babilônia é o mesmo poder da primeira besta. Há uma relação muito grande com o número 6. 666, sendo a besta um poder, é evidente que o seu nome deve ser um título representativo do seu poder empregado pelo homem que a representa. Então, um título do nome daquela imagem que representa aquele poder está ligado também ao número 6. Veja, irmãos, o título Vicarius Filii Dei é particularmente significativo como clímax de nossa investigação. Essa palavra, esse termo aqui, ó, Vicarius Filii Dei, em latim, quer dizer substituto filho de Deus. É um título dado à imagem papal. Substituto filho de Deus. Agora comigo, irmãos. Quando Jesus foi para o céu, Jesus deixou Pedro ou deixou o Espírito Santo para o substituí-lo? O Espírito Santo. Subirei ao Pai, enviarei o outro Consolador. Ele não deixou Pedro. Pedro era simplesmente um discípulo, um mensageiro, um pregador. Pedro não era papa. Papa não é casado, Pedro tinha sogra. Pedro era casado, Pedro não tinha credenciais para ser papa. O catolicismo romano diz que o papa é infalível. Pedro traiu Jesus. Pedro não servia para ser papa. Pedro era covarde. Pedro não aceitou a adoração. Quando Cornélio caiu nos pés de Pedro, Pedro levantou. Ei, não me adoro, eu sou um coitado. Então, Pedro não tinha as credenciais para ser papa. Então, Pedro não foi o primeiro papa. Veja, irmãos. Vicarius Filii Dei, em latim, é substituto, é um título. Se 666 é um número que pertence a um sistema, vamos cruzar o título dado a esse sistema com o número 666. E lembra que 666 no Apocalipse está relacionado à grande Babilônia. E lembra do número 6 na Babilônia histórica, sempre relacionado também? Agora, Vicarius Filii Dei é um dos títulos mais comuns do pontífice romano. Conforme tivemos a oportunidade de ver, a B semelhante ao leopardo é um símbolo do cristianismo romano visto pelo seu pior aspecto, perseguidor. Então, o número 666 deve aplicar-se de alguma forma à igreja romana. Irmãos, por que eu li bem atento esse livro? Esse trecho aqui. Maxwell, Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse, Casa Publicadora Brasileira, um material denominacional dos Adventistas do Sétimo Dia, escrito, publicado pelo menos em 2010. É porque, por aí, irmãos, já começa a surgir ideias que nós não devemos utilizar esse título ficar nos nossos estudos. Porque as literaturas antigas dizia, abro aspas, que era um nome escrito na tiara
papal. E que dizem que as pesquisas mais recentes não foram encontradas na tiara papal esse termo. E por causa disso, nós não podemos utilizar mais essa nomenclatura. Porém, só que aqui diz o seguinte: se o número 666 deve aplicar-se de alguma forma à Igreja Romana. Ou seja, alguns estão dizendo que não, mas a casa publicadora, uma literatura denominacional, diz que sim. Irmãos, alguém falar que não é uma coisa, mas a instituição, através dessa literatura, diz que sim. Então eu prefiro acreditar no material denominacional do que em alguém, embora representante, embora sendo servidor, embora sendo apresentador, embora sendo alguém famoso, embora sendo alguém de renome, dizendo que não. E seja ser até enfático. Fala, olha, isso é uma aberração teológica. Isso não tem fundamento. Não podemos mais utilizar. Pobreza teológica. Seja até sem firme no seu comentário. Mas vamos ver o que diz a teologia adventista mais recente e as mais antigas. Em resposta à pergunta de um leitor, o jornal católico, daí o nome em inglês, mas está aqui o nosso visitante dominical, 18 de abril de 1915, respondeu. Eu vou explicar bem detalhado. O que é isso aí? Esse jornal é um periódico católico, é um material de nome, autoridade. Então esse jornal, alguém perguntou para o jornal, o que significa esse título, Vigaribus Filii? O que significa? Alguém perguntou para o jornal responde. Olha o que a Igreja Católica fala. O jornal respondendo, as letras inscritas na mitra papal, que é a sua coroa sacerdotal, são estas: Vigaribus Filii, que em latim significa vigário do Filho de Deus. Presta atenção, vocês compreenderam isso aqui? O catolicismo reconhece, e alguns teólogos adventistas não. Entenderam agora? E agora quem ensina o contrário aí nas redes sociais? Eu queria entender alguém dizendo que o catolicismo que nós não podemos utilizar aquela nomenclatura que não é aplicada ao papado, sendo que o catolicismo reconhece. É igual eu perguntasse assim, para a revista Adventista. Vocês sabem que a revista Adventista tem uma parte que responde pergunta. Então a revista Adventista é um material de autoridade da igreja, é um periódico de autoridade, tem poder. A igreja fala através da revista Adventista. Suponha que eu perguntasse assim, quem é Ellen White para vocês? Aí a revista Adventista diz, é a profetisa para os últimos dias. Aí um cidadão aí, evangélico dissesse o seguinte, olha, ei, nós não podemos dizer daqui para frente que Ellen White seja a profetisa dos adventistas, porque eles dizem que não. Aí um camarada chega para você e fala, olha, a revista Adventista diz que sim. É isso que o jornal está dizendo. Alguém está dizendo na internet que nós não podemos utilizar esse título, Vigaribus Filii, que não é um título para o papado, mas o jornal católico reconhece. Complicou, né? Olha, no mesmo jornal católico diz, o mesmo jornal católico, olha o que ele diz. Os católicos acreditam que a igreja, uma sociedade visível, deve ter uma cabeça visível. Então alguém perguntou,
Era como se fosse, quem é a cabeça visível? O substituto, o Filho de Deus, porque a igreja ela é visível, então precisa também. O próprio jornal responde. E aqui, ó, foi tirado do comentário bíblico adventista e também de Maxwell. Ou seja, duas literaturas adventistas falando a mesma coisa. Mas alguém vai para a internet e diz que não. Talvez faltando conteúdo para gravar vídeo, né? Para ter acessos, porque hoje pregar dá dinheiro através da internet. Não sei se é do conhecimento de todos vocês, mas eu acredito que talvez daqueles que estão assistindo em casa, que talvez não tem muita habilidade com o YouTube, que as pessoas que colocam vídeos na internet ganham por acesso. Então, quanto mais polêmico for, melhor para quem grava. Então vamos criar polêmica, porque através da polêmica eu vou conseguir seguidores e vou conseguir visualizações e vai cair dólares na minha conta, porque eles pagam em dólares. Meu filho recebe lá com as coisas que ele coloca na internet e não coloca nada polêmico. Só de colocar bons materiais já aparecem visualizações. Então veja, irmãos. Agora, olha o comentário bíblico adventista. Eu achei bacana isso aqui. O comentário bíblico adventista joga água em cima de quem diz que estava na tiara e em cima daqueles que diz que não estava na tiara. Porque é o seguinte, se essa nomenclatura não está na tiara papal, não podemos usar. Olha o que o comentário bíblico adventista diz. Eu achei bacana isso aqui, olha. O fato de Vicarius Filidei estar ou não na tiara ou na mitra não é essencial, já que o título é aplicado ao papado. Entenderam agora? O comentário bíblico adventista quer dizer o seguinte, olha gente, se está na tiara ou não está, não interessa. O papado reconhece, é aplicado a ele, ponto final. Então nós vamos estudar aquela nomenclatura, aquele termo que é utilizado pelo papado, que é o Vicarius Filidei, e vamos ver o que vai estar isso aqui. Veja. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, é o número de um homem. De um homem. Aí outro dia alguém falou assim, mas é um homem genérico, homem pode ser homem, mulher não. Homem, aqui quer dizer no gênero masculino mesmo, senão veja, olha, esse homem é a besta, esse homem é a besta que ele representa. Pertence a uma nacionalidade cujo sistema numeral é exemplificado em letras do seu próprio idioma, algarismo romanos. E assim que o número da besta, é assim que o número do seu nome é encontrado nas letras do seu nome. Veja, irmãos. Nome e número da besta. Aqui, ó. Vicarius, aqui já vem já no português. Filidei. Eu acho que isso já é do conhecimento de todos, mas olha que interessante. Quando a gente coloca em algarismo romano, tá vendo? Aqui já está no português. Lá os primeiros que a gente deu foi em latim, mas aqui já está no português. Que vai dar, olha, 112, tá aqui, ó, 53, 501, quando faz a somatória dá 666. Percebe que o inimigo vai tentando desviar as pessoas dessa característica? Não podemos utilizar mais. Não podemos. O próprio documento católico conhece. Mas agora veja, irmãos, chegando ao final, olha que interessante. Algumas pessoas têm provocado gracejos com o número 666, mostrando que ele pode ser aplicado a toda sorte de nomes de pessoas famosas. E é verdade. Inclusive esses cidadãos que saem pregando aí, diz o seguinte, não, mas se eu for aplicar 666 para o termo Vicarius Filidei, eu também posso aplicar a outros nomes. E é verdade, é verdade. Porém, olhe para cá, irmãos, mas isso é pura bobagem, pois o número não corresponde ao nome de um indivíduo aleatório,
mas é o número de uma besta, ou seja, de um sistema que vem desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, até os dias finais. Mas olha aqui, irmãos, eu adquiri esse livro ali uma vez, andando no centro de Caruaru. Eu sou alucinado por livros. Eu entro na biblioteca, compra na certa. Aí eu andando lá, entrei numa biblioteca, numa livraria católica. Aí eu achei interessante esse livro lá, né, com essas respostas da Bíblia a afirmações distorcidas do seu sentido original para cada lar cristão. Aí eu falei, poxa, eu vou comprar esse livro, Padre Vicente. Eu falei, eu vou comprar. Aí eu, lendo o livro, quando eu chego na página 21, eu encontrei isso aqui, ó, Ellen White. Entendeu? E olha para você ver. Interessante. Dá também. 666. E aí alguém diz o seguinte: se aquele termo, vigare vius filii Dei, for aplicado ao título papal da igreja, para defender as teses, então também Ellen White pode. Vê até onde vai para arrumar seguidores e criar polêmicas na internet. Gente, é número de um homem. E ainda eles dizem o seguinte, mas é homem genérico. Não. Não é homem genérico, no sentido de é homem e mulher. Não. É no gênero masculino. Se não, veja, irmãos. Olha, ninguém de maneira alguma vos engane. Paulo dizendo, dias antes da volta de Jesus, porque não será assim sem antes vem a apostasia. Se manifesta quem? O homem do pecado, o filho, não filha da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de só que se assentará como sendo Deus, no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Homem, filho, não é gênero, não é genérico para mulher. Olha aqui, irmãos, João falando filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o artigo definido, gênero masculino, o anticristo, então é número de um homem e não de uma mulher. Caiu por terra mais uma ideia. Ah, mas espera, mas se o Apocalipse foi escrito em grego, lá é algarismo romano, também não tem validade, nós teríamos que aplicar no grego também. Também tem essa tese. Ei, escreveu no grego um poder romano. Escreveu no grego um poder que levantava de Roma, e estenderia para o mundo. Então tem que arrumar todos os idiomas? Claro que não. Mais do que provado que é algarismo romano. Gente, vamos voltar a pregar a mensagem que pregávamos. Depois dessa internet, o negócio vai complicando. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa perigosa. Agora, irmãos, chegando ao final, olha que interessante, irmãos. E da boca do dragão, Satanás, Apocalipse 12. E da boca da besta, primeira besta. E da boca do falso profeta, lembra que eu falei que é a segunda besta? Falso profeta? Vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quantos poderes levantarão aqui, irmãos? 3. Pasme com o que vocês vão ver agora. Eu fiquei emocionado quando Deus me deu essa informação. Tem dia que eu estou preparando algum material e falo, Senhor, mas eu mereço isso? Eu mereço essa joia? Um maluco aí, só me mostrar isso aí? Vê, irmãos. Dragão, besta e falso profeta. 3. E os espíritos imundos semelhantes a rãs,
O espírito, irmãos, tem a mesma característica. São espíritos no plural, mas a característica é a mesma, é de um animal imundo. Como que a rã come? Vocês sabem? Através da língua, né? Pega a presa, passou um besourinho. Ou seja, esses espíritos aí, esses poderes querem agarrar as suas presas com a língua, com a palavra, com a influência. Todos creem na mesma coisa, todos pensam do mesmo jeito. Agora veja, irmãos, veja, 666, dragão, falso profeta, besta. Pasme com o que você vai ver agora. Bota o cinto, você que está em casa, porque senão a freada pode derrubar. Espiritismo, protestantismo, catolicismo. Satanás levantou uma falsa trindade para derrubar a trindade de Deus. A trindade, irmãos, nunca foi tão atacada quanto de 1999 para cá. Eu estudo os movimentos dissidentes desde 2000 para cá. E são movimentos dissidentes do adventismo, ou seja, essa igreja está sendo atacada de dentro para fora. Os maiores ataques dessa igreja não estão de fora para dentro, está de dentro para fora. Agora, veja, dragão quis derrubar qual pessoa lá no céu? Deus. Serei semelhante ao Altíssimo, a figura do Pai. A figura do Pai. A besta quer derrubar qual figura, irmãos? Ficaros Filidei. Qual a figura? Substituto de quem? Do Filho de Deus. Quer derrubar a figura de Jesus. E o falso profeta, protestantismo apostatado, quer derrubar qual a figura, irmãos? Do Espírito Santo. Da Trindade. Quando eu estou fazendo um estudo da Trindade, irmãos, eu quase dou um pulo de alegria. Sabe por quê? Se o inimigo quer derrubar a Trindade, é porque ele é verdadeira. Se o inimigo criou uma falsa Trindade, é porque ele copiou da verdadeira. A maior prova que a Trindade existe, que o inimigo copiou. Está aí a maior evidência. E agora veja, irmãos. Poder representado pela besta. Marca domingo. Nome ou título? Vicarius Filidei, representante do sistema religioso de Roma. Número 666 também dá o nome. Está claro, irmãos? Espero que seja claro para você aí na sua casa. Em nome de Jesus, eu peço que não tenha dado interferência nenhuma na transmissão, para que ficasse claro para você. E você pode assistir quantas vezes você quiser. Pode mandar o link para quantas pessoas você quiser. Nas redes sociais do Enilton, Instagram, Enilton_Ribeiro. Página do Facebook, Enilton Ribeiro. Pode falar o que você pensa. Enilton é um herege, não tem problema. Enilton foi usado por Deus. Amém, não tem. Fala o que você quiser. É verdade, está escrito. Não adianta. Olha, irmãos. Para um judeu, o número 6 representa imperfeição. O número 7, perfeição. O número 8, vitória. Para esse mesmo povo, um número repetido 3 vezes significava eterna significância. Ou seja, 666 é eterna imperfeição. 777, eterna perfeição. 888, eterna vitória. Ok? Veja. 777 é o número de Deus. Não é verdade? Olha aqui. Pai, Filho, Espírito Santo. Caminho, verdade e vida. O inimigo odeia Jesus porque ele é o caminho, verdade e vida.
e pertence à Trindade. Me odeia. Ele é capaz de usar pessoas para derrubar isso tudo aí. Deus também tem sua o quê? Marca, nome e número. Qual que é a marca de Deus? Sábado, qual que é o nome de Deus? Jeová, Deus Todo-Poderoso. Qual que é o número? 767. Stauros, também em latim, ou seja, no grego, Stauro quer dizer a cruz. A cruz, que dá 777. Incrível. Agora, irmãos, o número por si só não prova suficientemente, não identifica a besta. Porém, ela já foi identificada no estudo passado. Porque alguns falam o seguinte: bom, 666 não vai identificar por si. Claro que não, é uma característica a mais. Eu, para me acreditar que Apocalipse 13 está falando dos Estados Unidos e do catolicismo, não precisa nem de eu estudar o 666, já ficou provado. Porém, nós estamos estudando a marca da besta, a imposição. E agora, irmão, chegando no final, olha, deixa eu só apresentar logo o texto final, que eu quero finalizar aqui, olha. Quando os Estados Unidos, a segunda besta, e o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, catolicismo, a segunda besta, a fim de dominar as consciências, impelir, ou seja, impor, andar os homens a reverenciar o falso sábado, o domingo, falso sábado, o domingo, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Casamento do poder civil com o poder religioso. E os outros países também acatarão. E aqui, irmãos, quero finalizar aqui. Quando os Estados Unidos unir com o papado que começar a grande perseguição, Ellen White escreveu o que o povo de Deus deveriam estar fazendo. Lembra que eu falei? Nós temos medo, mas estamos fazendo o quê? Morrer de medo, de perseguição e daquilo, mas não está fazendo nada, é a mesma coisa que nada. Paralela à junção do poder civil, os Estados Unidos, com o poder religioso católico, virá uma perseguição. E o que o povo está fazendo? Aí entra o texto paralelo. Olha aqui, irmãos. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo, olha o que diz aí, nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será o quê? Está ligado à profecia ou não está? Está ligado à profecia, meus amados. Fazer o quê? Fazer o quê? Ficar aglomerados em grandes cidades? Viver essa luta frenética, enganados pelo consumismo? Irmãos, eu escrevo sobre finanças, palestro sobre finanças. Sabe o que eu detectei de um tempo para cá? O que era luxo na década de 70 virou necessidade hoje. Você já imaginou sua vida sem carro? Década de 70. Ei, tu foi na casa de fulano, tem carro? Tem. É nada, pô, tem carro. Hoje, toda casa tem que ter dois. Mas alguém tem que pagar a conta. É IPVA, manutenção, combustível, desvalorização, não sei o quê, lançamento do, quero outro. E aí vai o consumismo, tantas coisas que são criadas, foram micro-ondas, etc, fogões, etc, tudo, para trazer tempo para as pessoas, só que as pessoas não têm tempo. Quanto mais produz equipamentos para gerar tempo, menos tempo as pessoas têm. E a vida vai passando. Aí você deixa seu filho na creche, você deixa seu filho no hotelzinho, você deixa seu filho no internato, aí você não vai ver, os meninos vão crescendo como granjas, como animais em granja.
Quando você chega à noite, você dá um caco, porque você morre de trabalhar, aí você tem que levar um brinquedo, trocar presença com presente, para o bichinho ficar alegre. E a vida vai passando. Hoje, antigamente um telefone era investimento, era um ativo. Você alugava a linha de telefone, você já imaginou? Hoje toda casa tem 5 aparelhos celulares. Você já imaginou um celular, um smartphone sem internet? Aí tem que ter internet. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: na década de 70, um só trabalhava em casa e bancava tudo. Meu pai só trabalhava sozinho. Minha mãe ficava em casa cuidando dos filhos, era roça, tá? Minha mãe lavava a roupa na beira do coro. Ia com a trouxa de roupa, já vinham banhados os meninos do coro, com roupa e tudo. Você quer ver derrubar um homem? Essa mulher falava: vou parar de trabalhar. Ele não dá conta de bancar a casa. Vida simples, mas nem pensar. Viver longe de shopping, viver longe de uma pizza, viver longe de não sei o que, viver longe de não... O comprar e vender será um problema. Irmãos, quando falou assim, olha, pode faltar alimento nessa crise, vocês viram o que aconteceu? Gente comprando toneladas de comida, querem perder. Não, o último slide. Olha que coisa linda que essa mulher escreveu. Educai. A liderança tem a responsabilidade de educar o povo. Alguém fala aqui? Eu estou perguntando para você. Alguém fala aqui? Responda para mim, irmãos, por favor. Alguém fala aqui? Eu não estou ouvindo, irmãos. Pode falar, você não vai ser filmado. Só vai ver. Alguém fala aqui? Alguém fala na tua igreja? Irmão, alguém está falando na sua igreja acerca disso aqui? Fala, sabe como? Será para a época dela. Então vamos analisar, vamos racionalizar um pouquinho. Vamos pensar como gente grande que lê a Bíblia e o Espírito de Profecia. A Bíblia, pelo que eu sei, não foi escrita para você. Foi escrito para aquela época. Mas por que nós aplicamos para nós hoje? Porque estamos vivenciando as mesmas necessidades espirituais, os mesmos problemas do povo de Deus no passado. Então eu posso acreditar que é para mim hoje também. Mas se eu pegar um texto desse aqui e começar a falar que era para aquela época, na época dela não tinha nem esses problemas que temos hoje. Não havia nem essas grandes aglomerações. Se era para o tempo dela, então ela sabe o que ela ia escrever. O que vocês estão fazendo aqui? Vou terminar de ler o texto para a gente concluir. Olha, educai nosso povo a sair das cidades para o campo, onde possa obter um pedaço de terra e fazer um lar para si e para seus filhos. Mas dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não poderão fazer. Estamos vivenciando esse tempo. Imagina você ter que mudar de Anápolis. É uma luta ou não é? É uma luta. Aqueles que queiram fazer serão difíceis, não poderão fazer. Que Deus abençoe, irmãos. E que Deus possa nos ajudar, que possamos voltar para os planos originais de Deus. E o inimigo está juntando os seus soldados para a grande perseguição final. E o povo de Deus tem que estar se preparando. Eu vi uma história muito bonita esses dias. Eu almoçando na casa de um irmão da igreja, falou: a nossa família, colocamos um projeto bem interessante. Toda família, de 2 em 2 anos, a gente faz um encontro da família, e ali no último encontro a gente estabeleceu a gente comprar uma fazenda pequena. A família vai comprar essa fazenda pequena. E aqueles que for aposentando vão embora para a fazenda.
vai cercando o seu pedaço e vão cuidando. Os que forem aposentando vão chegando. Irmãos, hoje o camarada aposenta com 62, 63, 65 anos. Quer dizer, eu tenho mais 25, 30, quase 40 anos de cidade ainda. O que me assusta é não ver ensinar e nem o povo falar em se preparar. Isso é que assusta mais. É isso. Porque muitos poderão se perder pelas tentações do mundo, das grandes cidades, das lutas. Imagina alguém chegar para você e falar assim: olha, ou você trabalha no sábado, ou você guarda o domingo, ou será morto. Será assim? E se você lá, não sei aonde, lá no meio da natureza, você plantando o seu alimento, você preocupado com esse mundo aí, porque você foi educado. Educai. Que Deus abençoe a você que está na sua casa. Obrigado por você ter nos acompanhado esses 4 domingos. Os cultos continuarão ao mesmo vapor, outros temas. Essa sequência a gente termina. Mas que Deus abençoe você. Assiste novamente, compartilhe com seus amigos. Procura os outros vídeos aí no canal. Tem outros sermões de outros pregadores também aí, muito legais. Siga o canal, assina aí o sininho, enfim. Vamos compartilhar bons materiais, a mensagem, a palavra de Deus. Deus te ama, quer te levar para a eternidade. Vamos ficar em pé, irmãos, e fazer a oração final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses domingos maravilhosos na Tua presença. Aos amigos e irmãos que estão assistindo em outros lugares do Brasil, do mundo, e que vão compartilhar esses vídeos, enfim, que possa chegar nos corações dos quais tem sede de salvação. Nos ajuda, Senhor, a nos preparar cada dia mais para o encontro com o Senhor face a face. Em nome de Jesus, amém.